Olá, fofoqueiras e fofoqueiros deste canal. Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje vamos fofocar juntos com a história de vocês, que vocês me mandaram no Google Forms. Vejam só minhas unhas. Essa unha tá ótima pra fazer uma fofoca. Gente, pra quem ainda não sabe, eu deixei um link do Google Docs, pra vocês mandarem histórias para mim, tá? E aí, vocês mandaram. Então, bora saber da vida dos outros. São 11 da noite já, mas eu estou aqui, curiosíssima pra ver. Como das últimas vezes, eu não li a história. Então vocês vão ter a minha reação genuína, tá bom? Tô com a história aberta já aqui. Tô vendo que ela é longa, mas eu ainda não sei o que é. E bora ler então, tá? Vamos lá. Lembrando que se você quiser mandar pra mim, você pode mandar de forma 100% anônima. Eu não sei quem é você. Só se você colocar seu nome. Então, se você não colocar seu nome, né, vai ser só um jeito de você desabafar, das outras pessoas ficarem sabendo dessa história e você ficar quietinho mesmo assim. Então, manda pra mim. Vai ser legal. Tá. Vamos lá. Primeira. Minha história é um pouco diferente de todas que você já ouviu. Aos 15 anos de idade, eu estava vencendo a depressão e também iniciando o ensino médio. Sempre fui uma pessoa cristã e de fé. Quando iniciei o ensino médio, me apaixonei à primeira vista por um rapaz da minha sala. Ele era bonito, branquinho dos cabelos claros, muito quieto, tímido e inteligente. Ele tinha 16 anos na época. Só ouvimos a voz dele na hora da chamada. Ele também era cristão, tocava teclado e violão na igreja e tinha todas as características que eu pedia a Deus em oração. Comecei a ir ao monte pedir a bênção de Deus sobre aquele relacionamento e foi dito e feito. O Senhor abençoou grandemente e um dia inesperado ele se declarou pra mim. Caraca, sua oração é forte, hein? Vou pedir pra você rezar pra mim. Ele era extremamente diferente dos demais, tinha mentalidade de homem feito, sério, maduro e com visão de futuro absurda. Bom partido, por enquanto, né? Por enquanto. Tá. Começamos a namorar e logo todo mundo já ficou sabendo. Meus pais, amigos, escola, todos. Eu sempre tive o defeito de deixar todo mundo a par de tudo da minha vida. Permitir que soubessem mais do que deveriam. Tudo que acontecia, minha família e as pessoas próximas queriam saber de tudo. Aí colocou, entre parênteses, guarde esse detalhe. Então vamos guardar o detalhe que ela deixa todo mundo saber da vida dela. Tá. Tudo estava indo muito bem. Até que ele sentia ciúme de todos os rapazes que falassem comigo. Mesmo que na amizade, colegas de sala e a minha família queria saber sempre de tudo. E meio que isso me sufocava. Que horror. O meu relacionamento já não era mais só meu e do, entre aspas, ela colocou E. Então acho que a pessoa, né, o nome da pessoa começa com E. Ela colocou, entre parênteses, vou chamar ele assim a partir de agora. Todos já se intrometiam muito, que parece que o relacionamento era de todo mundo. Tanto que até conversas nossas íntimas, as pessoas faziam questão de querer saber, e eu na inocência, com medo por achar que devia satisfação por serem família, acabava contando e permitindo que eles se metessem na nossa vida. Nós tínhamos muitos sonhos, ele havia feito o projeto da nossa casa e já sabíamos até os nomes que dariam aos nossos filhos. Tínhamos essa maturidade e visão do futuro. Ele era romântico nos seus 16 anos.
Tá. Ele era romântico, nos seus 16 anos, um rapaz incrível, que sempre me fazia surpresas e sempre me mandava presentes e cartas, mesmo sem datas comemorativas. Ai, que amor. Eu era perdidamente apaixonada por ele e ainda guardo todas as cartas comigo. Nossa, gente, que fofura. Porém, chegou em um nível que eu já estava sufocada e cansada por tanta gente estar se intrometendo. Por ele ser esse cara incrível, todo mundo forçava demais a barra. Eu me cansei e acabei terminando com ele depois de uma discussão. E depois dele ter dito que acabaria com a própria vida, pois sem eu a vida dele não fazia sentido. Meu Deus, gente, muito pesado. Esse tipo de coisa, tá? Tudo bem, tínhamos terminado, mas o sentimento ali nunca morreu. Nem eu e nem ele nos abrimos a outro relacionamento, porque apesar de separado, nós nos amávamos, nos respeitávamos demais. Ele tocava teclado pra mim e chegou a compor uma música no violão contando nossa história, tudo isso no período que estávamos separados. Eu choro sempre que me lembro do quanto fui amada em voz alta. Em uma determinada ocasião, o E estava muito próximo de uma prima minha de segundo grau que estudava com a gente, mas ela tinha um noivo e todos sabiam que a amizade dos dois eram como irmãos. Um dia eu fiquei com muitos ciúmes e passei a ignorar ele, as mensagens e tudo mais. Achei estranho aquela aproximação toda, com a prima no caso. Até que em uma manhã fui fazer o trabalho com ela na escola e o celular dela tocou e era ele, o E, na chamada. Meu Deus. Ele falou de mim com ela, que eu estava tratando ele mal e com desprezo, e eu estava do lado e acabei ouvindo ele dizendo. Peguei o celular da mão dela e falei. Peguei o celular da mão dela e falei que estava do lado e estava ouvindo tudo. Até que ela pegou o celular da minha mão e abriu o jogo pra mim e disse que já que eu estava daquele jeito, ela ia contar a verdade. E mostrou a surpresa que ele estava fazendo para mim com a ajuda dela. Era uma caixa preta de veludo, linda, cheia de pétalas de rosas vermelhas, com as alianças que ele me pediu em namoro oficialmente de forma mais formal. Meu Deus. Eu não tava esperando, eu achei que eles estavam próximos por outra coisa, né? Estavam lá as alianças com o tamanho exato do meu dedo, número 14. A surpresa era pedir que reatássemos o namoro. Eu fiquei sem reação, pois aquele período a minha prima realmente tinha medido o meu dedo e eu só não tinha me dado conta. Eu não sabia o que pensar e nem o que dizer. Eu estava tão confusa com tantas informações e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que não sabia nem o que pensar. Minha casa também estava em pé de guerra, pois meu pai sempre arrumava problemas comigo. Tudo era motivo de me tratar mal e brigar. Tudo por motivos fúteis, desde que começou a crescer financeiramente. Quando eu não tinha dinheiro e tinha uma vida humilde e simples, ele era um pai muito bom. Depois ele ficou soberbo e com o ego lá em cima. Mas isso é história para outro dia. Nossa, que tristeza. Meu Deus. Enfim, dando continuidade ao que eu estava falando, eu estava com o psicológico todo lascado e só Jesus sabe como estava a minha cabeça. Eu e o E ficamos nessa de vai ou não vai por muito tempo. Nós terminamos o ensino médio, eu comecei a fazer a faculdade de História em uma universidade e o E também foi pra lá porque queria ficar perto de mim. Meu Deus, esse cara realmente era obcecado. Nesse tempo, tivemos uma discussão bestinha. Eu era muito estressada, confesso. Dias depois, ele se declarou pra mim e eu fiquei muito mexida. Foi incrível estar marcado na minha mente pra sempre. Na semana seguinte, eu senti no meu coração que era a hora certa de me declarar completamente pra ele. E dizer que ele era o amor da minha vida, a pessoa que eu queria para ser os pais dos meus filhos. Fiz um texto lindo.
Até que ele respondeu com frieza e disse que não sabia o que dizer. Meu Deus, pera. Eu não tô entendendo, o moleque corre atrás de você. Aí quando você dá a chance pra ele, ele te trata frio. Por quê? Mas que tinha uma terceira pessoa na história que ele estava mexido. Meu Deus. Olhei nos seus dados do WhatsApp. Estava um S com um coração do lado. Questionei a ele e ele afirmou, dizendo que estava conversando com outra pessoa que estava muito feliz com ela. E pasmem. Sabe quem tinha apresentado a tal moça a ele? Aquela mesma prima de segundo grau e os amigos dele. Meu Deus. A moça fazia faculdade de pedagogia lá e eles ficaram bem próximos. Ele me mandou uma mensagem dizendo que estava muito bem com ela e que ela o estava fazendo feliz. Resumindo, eles noivaram, casaram e estão bem aparentemente, pelos boatos que volta e meia alguém solta perto de mim. Eu fico perplexa que ele tenha me deixado de lado pra viver uma história de amor com aquela mulher desprovida de beleza. Mulher. Brincadeiras à parte, pessoal. Tadinha. No semestre passado, a esposa dele pegava o mesmo ônibus que eu e ficava mordida de raiva ao me ver. Eu fingia que nem via ela, mas parece que a querida nunca superou o passado do marido. Me perseguia nos intervalos da faculdade até no banheiro. Meu Deus. Ficava falando com as amigas barbaridades sobre a intimidade dela e do E. Falando de planos de fazerem um filho. Muito baixa. Eu saía do banheiro e fingia não estar nem aí. Sempre segui com a minha vida e nunca mais mexi nessa história. Fico com o coração dolorido até hoje, no auge dos meus 27 anos de idade. Sempre me culpo por tudo. E não me relaciono com ninguém, porque sempre acabo comparando as pessoas com o E. E por ver que também nunca irá parecer uma pessoa bacana que me trate tão bem. No fim, eu só quero que ele seja extremamente feliz, mesmo que não tenha sido comigo. Afinal, amar também é deixar ir. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui pra frente, mas sei que Deus está cuidando de tudo. Obrigada, Camille, por contar a minha história. Obrigada a todos vocês que tiraram um pouco de tempo de vocês pra me ouvir. Deus abençoe a todos. Eu estou chocada com essa história. Mas eu tenho... Geralmente, eu não fiz isso das últimas vezes, mas dessa vez eu vou falar. Gata, não sei quem você é, porque você não pôs seu nome, né? Então tá anônimo. Mas, tô até tirando o óculos pra olhar no seu olho. Porque você sabe quem você é, porque você que me mandou a história. Primeiramente, realmente o E gostava muito de você. Mas tem um detalhe que você acabou esquecendo, talvez. Que o E te sufocava com ciúmes. E isso daí geralmente as pessoas não mudam. E assim, o que é complicado com as pessoas ciumentas é porque você é uma pessoa, a pessoa é incrível, você se sente muito bem com ela, só que ela é ciumenta pra cacete. Aí você mede, assim, tipo, os prós e os contras e fala assim, não, mas eu amo essa pessoa é maravilhosa, mas ela é muito ciumenta. Mas eu não vou largar da pessoa porque a pessoa é ciumenta, porque o resto é maravilhoso. Só que, se ele era com você, assim com você, sendo que vocês estavam em namoro de adolescente e tal, e já estava te sufocando esses ciúmes, imagina se você fosse morar com ele, imagina se você noivasse, imagina se você casasse com ele.
Se te sufocava quando você já era adolescente, imagina depois. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ele ameaçou se você terminasse com ele. Extremamente tóxico. Extremamente tóxico. Porque isso é manipulação, tá? Isso é coisa de manipulador. Então, de novo, eu sei que assim, o E aqui, né, ele tem realmente cara de ser uma pessoa muito legal com você e tal. E eu não estou falando que ele é uma pessoa ruim, porque a gente tem que saber também balancear, tipo assim, saber as características ruins de uma pessoa, sem falar, ai, fulano é um FDP, ai, fulano é um babaca, não sei o que. Não estou falando que ele é um babaca, porque ele realmente tem cara de ser um menino muito bom, pelo que você contou. Mas isso é extremamente manipulador. Às vezes a pessoa nem se dá conta, mas é extremamente manipulador, extremamente tóxico. E de novo, se ele fez isso para um namoro de adolescente, imagina se acontecesse uma situação extremamente grave mais tarde, porque vai acontecer. Situações horríveis e super complicadas vai acontecer. Se você passar sua vida inteira, se você casar com alguém, vai acontecer. Então imagina a reação do E numa situação dessa. E outra, vou falar mais. Ele correu muito atrás de você, correu. Ele tentou. E você não deu bola? Sim. Só que se ele fosse seu marido, ele não teria parado de correr atrás de você. Então, o seu marido, ele vai correr atrás de você até conseguir. E talvez ele nem precise correr, porque você vai ficar completamente apaixonada por ele. Mas você tem que abrir as portas do seu coração, porque se você ficar com medo, você vai perder. Infelizmente, nossa vida, se a gente tem medo e toma só decisões confortáveis, nossa vida vai ser assim. Não vai ter medo. Tudo bem, é uma escolha. Só que sua vida vai ser monótona, sem risco. Não vai ter depressão, tristeza, decepção. Não vai ter. Só que você não vai poder viver as coisas maravilhosas também. Porque às vezes o seu marido tá passando do seu lado todo dia, sei lá, na faculdade ou no aplicativo e você não tá abrindo a porta pra poder viver isso. Já diria aquela música. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. E eu tenho certeza que quando você conhecer outra pessoa, você vai se apaixonar, porque eu tô percebendo que você tem amor pra dar. E quando você der esse amor pra alguém, vai ser tão gostoso dar esse amor que não vou falar que você vai esquecer do E, porque provavelmente você nunca vai esquecer do E. Mas você vai ficar muito feliz de ter encontrado essa pessoa, de ter dado a oportunidade. Enfim, espero que sua vida esteja muito bem. Gente, uma história, é isso que eu queria. Uma história só já deu 18 minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler uma curtinha aqui que eu vi. Vou finalizar. E as outras bíblias, que eu recebi outras bíblias, eu vou contar em outro vídeo. Eu recebi também, gente, coisas bem desagradáveis no Google Forms, tá? Então eu não vou ler, não vou falar pra vocês o que é, porque não vem ao caso. E saibam as pessoas que mandaram isso pra mim, saibam que isso não me afeta, tipo, nem um pouco. Tô nem aí pra vocês. Vamos lá. Meu relato pessoal. Agnoel. Agnoel. Eu espero que eu tenha falado o seu nome certo, Agnoel. Ou talvez é Anoel, porque o G mudo, talvez. Agnoel ou Anoel. O Anuel. Se fosse em francês, o GN faz N. Enfim, Agnoel.
falou: encontrei uma faca nova na rua, peguei e levei pra casa. Dias depois começaram brigas constantes, coisas quebravam, cachorros latiam para paredes vazias. Uma noite acordei e vi a faca que eu tinha achado estava cravada exatamente no olho esquerdo da foto do meu pai, que morreu havia anos. Joguei ela fora na mesma hora. Depois tudo voltou ao normal. Misericórdia. Eu espero que seja fique. Eu espero que seja fique, porque senão... Meu Deus, que coisa tenebrosa. Ai, doeu. Ó, eu tenho uma cortina. E depois vou finalizar, tá? Minha prima fez uma compra pela internet. Era um par de sapatos brancos para um casamento. Quando a encomenda chegou, ela abriu a caixa cheia de alegria. Mas ao invés de sapatos, lá estavam 3 grandes sacos de ração de cachorro. Meu Deus, eu teria surtado. Do tipo que serve para cães de grande porte. Ela ficou confusa, entrou em contato com a loja e descobriu que havia sido uma troca de endereço. A encomenda dela tinha ido para uma casa onde morava um criador de cães e a ração tinha vindo para ela. Pouco tempo depois, recebeu uma mensagem engraçada da pessoa que recebeu os sapatos. Gostei muito dos sapatos, mas infelizmente não serve para meus cachorros. Vamos trocar de novo, por favor? Foi o Wilson que mandou essa história. Gente, parece história de gibi da Turma da Mônica. Muito bom. Ai, ai. Muito engraçado, gente. Amei. Ah, ai, tá, gente. Uma última, vai. Um amigo meu tinha que tomar um remédio específico todas as manhãs, guardando numa caixinha branca. Um dia ele estava com muita pressa, pegou a caixa, tomou o comprimido e saiu correndo pro trabalho. Quando chegou lá, sentiu uma sensação estranha na boca e pensou: que remédio com gosto tão horrível é esse? E ao olhar melhor para a embalagem que tinha levado na bolsa, percebeu que pegou por engano a caixinha de pastilhas. A caixinha de pastilhas para limpar a dentadura da avó dele. Ele teve que ir correndo para uma farmácia e perguntar se tinha problema. E o farmacêutico só riu e disse: pelo menos os dentes vão estar bem limpos hoje, né? E aí, essa história do William. Ele colocou um monte de emoji dando risada. Mano, muito bom, velho. Coitado. Ai. Gente, e ainda por cima eu tô dando mais risada ainda, porque essas pastilhas de limpar a dentadura serve pra limpar dentadura, serve pra limpar. Sabe que você tem aquelas plaquinhas de bruxismo e serve pra limpar aparelho móvel. Então, a, as pessoas da minha família têm plaquinha pra bruxismo. Porque bruxismo, pra quem não sabe, é quando a pessoa dorme e faz assim com o dente. Isso vai desgastando o dente muito. Então você tem que dormir com uma plaquinha pra não estragar seu dente, né? Pra não quebrar o dente, pra não fragilizar, perder, né, a textura do dente e tal. E também dá dor de cabeça, enfim, um monte de coisa. Daí, essas pastilhas você põe na água e é efervescente. Faz assim, tipo, e limpa mesmo, tipo, faz bolha, assim, pra limpar o negócio, né? Então, colocar isso na boca, gente, além de provavelmente ter um gosto horroroso, provavelmente dá aquelas picotadinhas na língua. Coitado, coitado do seu amigo. Pelo menos isso é uma história sensacional pra contar numa roda de amigo. Tipo, a história que você... Isso foi um mosquito ou uma mosca? Ai, eu quero dormir, não quero ninguém me atrapalhando.
Bom, enfim, ignorem. Enfim, uma história muito boa pra contar em roda de amigo, que todo mundo vai rir. Com isso, fecho meu computador. Estou feliz porque tem mais histórias pra eu contar aqui. Tem mais histórias pra eu contar aqui. Então, vou gravar mais depois, tá bom? E muito obrigada por terem ficado até aqui. Beijo. Tchau.